pegue a sua Bíblia, o seu bloco de anotação. Você faz parte da família do SEC. Anote tudo aí, tá? Anote tudo e mais um pouco. Na semana passada nós falávamos a respeito da mulher que foi pega no ato adulterando, né? Como a graça de Cristo se manifestou em direção àquela mulher que de condenada passou a liberta, recebeu uma nova vida, uma nova oportunidade de vida em Cristo Jesus. Hoje a gente vai mudar um pouco a linha, né? A gente vem falando muito a respeito das nossas necessidades, das necessidades dos nossos relacionamentos, da nossa casa. E hoje eu quero trazer um pouco de responsabilidade para você, um pouco de responsabilidade para mim, no que diz respeito à frutificação. Tá? Então, anote aí. Evangelho segundo João, capítulo 15. Nós faremos a leitura do verso de número 1 até o verso de número 8. Evangelho segundo João, do capítulo 15, do verso 1 ao verso 8. Se você achou, diga amém. E eu quero te convidar a se colocar de pé. Nós vamos fazer a leitura, essa leitura de pé. Ela diz assim: Eu sou a videira e meu pai é o lavrador. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda para que produza ainda mais. Vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Pois assim como um ramo não pode produzir fruto se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos a menos que permaneçam em mim. Versículo de número 5. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele produz muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Quem não permanecer em mim é jogado fora como um ramo imprestável e seca. Esses ramos são ajuntados no monte para serem queimados, mas se vocês permanecerem em mim e minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e isso lhes será concedido. Quando vocês produzem muitos frutos, trazem grande glória a meu Pai e demonstram que são os meus discípulos de verdade. Feche seus olhos ainda mais uma vez. O Espírito Santo de Deus nos guia nesse momento de reflexão, que seja a tua voz falando ao nosso coração, a tua ação transformando o nosso entendimento. Abre os nossos olhos para ver, os nossos ouvidos para ouvir. Tudo aquilo, Deus, que o Senhor deseja partilhar conosco nessa manhã. Em nome de Jesus, tira o pecado do nosso coração, Deus, que faz com que a gente rejeite a tua palavra, faz com que a gente se encontre endurecido diante da tua palavra de amor. Nós queremos confessar a ti as nossas falhas e limitações, na expectativa de que Cristo Jesus age em favor de nós, nos perdoando. Em nome dele nós oramos. Amém. Eu costumo dizer, e certamente você já me ouviu falando isso alguma vez, que a vida do cristão, ela é, dentro disso aqui que nós vamos falar, dividida em dois aspectos, tá? É salvação e missão. Você estava perdido, perdida, e
Cristo Jesus te encontra, promove a salvação na sua vida, ou seja, o seu caminho era a condenação eterna, e agora Cristo Jesus ele tira você desse caminho de condenação e te traz para uma nova vida. Esse é o aspecto da salvação. É claro que aqui resumindo muito, né? Porque essa questão em si é algo muito complexo, mas o fato é que em Cristo Jesus você é salvo. Então esse seria o primeiro aspecto. Tá? Nós somos salvos em Cristo Jesus. O segundo aspecto é que, além da salvação, nós recebemos uma missão. Então, se formos dividir a vida cristã em dois caminhos, o primeiro é a salvação e o segundo é a missão. Entende? Uma vez que você não está salvo ou não foi salvo, é natural que você tenha uma preocupação com a sua própria vida. Afinal, você tem necessidade. Você está para se perder, a sua vida está para ser tirada, você está caminhando em direção à condenação eterna. Então é natural que você se preocupe com você mesmo. Agora, uma vez que você está salvo, ou seja, você é tirada desse lugar de dificuldade, desse lugar de morte, agora entende-se que você está num lugar seguro. Ou porque está num lugar seguro, você já não se preocupa mais com a sua própria vida, mas você passa a se preocupar com a vida dos outros que estavam na mesma condição que você. Então esse é o aspecto da missão. Você é salvo e aí você tem a promessa da eternidade feita a você, mas enquanto você não sobe aos céus, você tem uma missão para cumprir aqui na Terra. E é exatamente isso que Jesus está dizendo aqui, no capítulo 15. Ele explica um pouco para a gente, usando o exemplo aqui de uma videira, de uma árvore, dizendo como é que funciona esse relacionamento no reino dos céus. Entende? Ele está dizendo, olha, eu sou a videira, ou seja, eu sou a árvore, e o meu pai é o lavrador. Então, traga aí a sua memória para que você entenda, né? Jesus, ele é uma árvore, e quem cuida de Jesus enquanto árvore é o próprio Pai, é o próprio Deus. É Ele que vai ali, é Ele que cuida, é Ele que trata, Ele é o lavrador. E aí Jesus segue dizendo, todo ramo que está em mim não dá fruto, Ele corta. Entende? Todo ramo que não frutifica, Ele corta. E aquele ramo que está frutificando, o que ele faz? Ele poda para dar mais fruto ainda. E aí ele segue ainda falando, versículo 4, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês, pois assim como um ramo não pode produzir fruto se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos a menos que permaneçam em mim. Então ele fala de frutificar, ele fala de permanecer e ele fala de produzir. São alguns aspectos aqui que nós destacamos nesses versículos e que iremos trabalhar hoje. A que fruto nós nos referimos aqui? Não apenas às obras de santidade, mas também no que diz respeito ao testemunho de vida que temos, que faz com que outras pessoas sejam alcançadas, tá? Então, quando nós falamos de fruto, nós estamos falando, é claro, das obras de santidade, mas estamos falando também de testemunhar para que outras pessoas sejam alcançadas. Ou seja, quando você testemunha, a glória de Deus é revelada, e quando a glória de Deus é revelada, os cativos são libertos e são convertidos nele. A primeira coisa que nós percebemos aqui é, e guarde isso, anote aí, o cristão ele tem como prerrogativa frutificar, tá? Frutificar para o cristão não é algo facultativo. Ele tem como prerrogativa, isso faz parte do DNA de quem está em Cristo, frutificar. Ou seja, se você está em Cristo de fato, você frutifica, porque isso faz parte da sua natureza. Aqui, quando o texto diz, lá no versículo 5, me acompanha aí, sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, produz muito fruto. Quem está em Cristo e Cristo está nele, ele frutifica.
tá? Ou seja, se o galho está na videira e ele tem o DNA da videira e a videira alimenta ele, é natural que ele frutifique. Agora, se o galho está na videira e não tem o DNA da videira, ele não frutifica, e o que Cristo diz é que esse galho é cortado. Por exemplo, você pode olhar para uma árvore e ver que a árvore tem vários galhos e nem todos frutificam. Entende? Então, significa que o galho está na árvore, mas a árvore não está no galho, no sentido de um relacionamento ali, porque se tivesse de fato, o galho estaria frutificando. Então, nesse sentido, se você está em Cristo e Cristo está em você, perceba que não basta somente você declarar que está em Cristo, mas Ele precisa estar em você, é natural que você frutifique. Às vezes, eu falava isso outro dia com a liderança da igreja, nós caímos na falsa doutrina de que a quantidade de frutos não é necessária no reino de Deus. Falando de ganhar vidas, de ganhar almas, muitas vezes nós escutamos as pessoas dizendo: não, a gente precisa se preocupar com a qualidade, a gente não precisa se preocupar com a quantidade. Só que nós vemos nesse texto aqui que não é bem assim que as coisas funcionam. Porque Jesus está falando de fruto, mas ele está falando de muito fruto. Não de uma quantidade qualquer, mas de uma quantidade muito grande que venha glorificar o próprio Deus. Então, a frutificação para o cristão, ou seja, ganhar almas para o cristão, não é uma questão de escolha. De repente você dizer: eu não quero frutificar, eu não quero testemunhar. Não é uma questão de escolha. Se você está em Cristo e Cristo em você, você frutifica. Agora, se você não está, você não frutifica. E aí a frutificação, se a gente for aprofundar um pouco mais aqui nesse sentido do testemunho, ela está envolvendo diretamente a comunicação. Como eu já disse outra vez para vocês, todo cristão ele é, por natureza, pelo seu DNA, um comunicador. Ou ele deve ser um comunicador. Porque agora ele é portador de uma boa notícia. E essa boa notícia ela precisa ser comunicada. Então nós testemunhamos com as nossas ações, mas testemunhamos também com a nossa fala. Então, perceba você que não é uma questão de escolha. Eu não quero frutificar. Se você está em Cristo, você frutifica. Se você não está, você não frutifica. Por isso ele vai dizer aqui, todo ramo que dá fruto, ou seja, é da natureza, ele não diz aqui, olha, todo ramo que deseja dar fruto e de repente frutifica, ou se você for um ramo e um dia quiser dar fruto, não. Se está em Cristo e Cristo está em você, a sua vida precisa ser uma vida que frutifica. Você precisa ser um galho frutífero. Você precisa produzir os frutos de santidade, né? Aquela maneira de viver, aquela maneira de caminhar que revela a glória de Deus, que te aproxima mais de Deus, mas você também precisa, através do seu testemunho, frutificar novas vidas. Você precisa gerar novas vidas. Eu penso muito na questão da frutificação, trazendo um exemplo de uma mulher, falando da questão da esterilidade espiritual. Muitas vezes nós temos muitos cristãos dentro da igreja que são estéreis espiritualmente. Não geram filhos na fé. Passam toda a sua vida na igreja, toda a sua trajetória sem gerar filhos na fé. Sem que pessoas, através do seu testemunho, porque é um testemunho fiel, através da sua fala, da sua comunicação, porque é uma comunicação fiel, sejam convertidas. Então, você precisa levar em consideração. É característico do cristão a frutificação. Se você já foi salvo por Cristo Jesus, agora você está num lugar de segurança. Isso então deve te encaminhar a pensar na vida daqueles que ainda não estão. E essa é a missão. Então a salvação e a missão. A missão é frutificar. A missão é testemunhar. A missão é compartilhar. A missão é revelar a glória de Deus que te alcançou. Entende isso? Então, o primeiro ponto aqui que nós percebemos nesse texto é que o cristão ele tem como prerrogativa a frutificação. Isso faz parte do seu DNA.
Porque você está numa videira saudável, que é Cristo Jesus, e Ele está em você, ou seja, Ele te alimenta, enquanto o galho você gera frutos. E não uma quantidade baixa, mas muito fruto. Muito fruto. A segunda coisa que nós percebemos aqui é que não há limites para dar frutos. Não há um número, tá? De você de repente chegar e falar assim, mas pastor, olha, eu já preguei e 10 pessoas entregaram a vida a Jesus, então eu já bati a minha cota. Não. Não há cota no que diz respeito à frutificação. Olha só o que Jesus diz aqui. Prestem bem atenção. Versículo de número 7. Mas se vocês permanecerem em mim, e minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, isso lhes será concedido. Quando vocês produzirem muitos frutos, trazem glória a meu Pai, ou quando vocês produzem muitos frutos, trazem grande glória a meu Pai e demonstra que são meus discípulos de verdade. E volta agora comigo lá no versículo 2, diz assim, ó, todo ramo que dá fruto, ele poda para quê? Para que produza mais frutos ainda. Então, há aqui um incentivo da parte de Cristo para a minha vida e para a sua vida, no tocante à quantidade. Jesus está dizendo aqui, em outras palavras, produza mais ainda. O pai, que é o agricultor, que é aquele que cuida, ele não está satisfeito com uma quantidade, ele quer sempre mais. Então, se você hoje pregou e alguém entregou a vida a Jesus, você vai amanhã e faz de novo, você vai e faz de novo, você faz de novo, porque o interesse de Cristo é que a gente frutifique muito e muito e muito. Então, a segunda coisa, anota aí, é que não há limites para a frutificação. O cristão, ele caminha insatisfeito com a quantidade de frutos que ele já deu. Todos os dias ele deseja e trabalha para produzir mais frutos ainda. Se ele ganhou, claro que, entre aspas, tá? Que a gente sabe que a salvação ela é mediante a fé em Cristo Jesus, é por graça, mas assim, se você ganhou o seu filho, você não se contenta e você quer ganhar o seu marido. Se você ganhou o seu marido, se você ganhou a sua casa, agora você quer ganhar os seus vizinhos, você quer ganhar o seu bairro, você quer ganhar a sua cidade, você quer ganhar a sua empresa para Jesus. Entende? Há uma insatisfação. Você não consegue olhar e falar, não, beleza, antes aqui em casa ninguém servia a Deus, agora está todo mundo servindo, para mim deu, é o suficiente. Não, há uma insatisfação no coração do cristão. E essa insatisfação ela é gerada pelo próprio Deus para que esse cristão ele continue frutificando. Ele continue caminhando, alcançando cada dia mais os frutos da santidade, mas continua caminhando também produzindo frutos no sentido de ganhar novas vidas para Jesus. Então, guarde isso aí, tá? A primeira coisa é que faz parte, ou deve fazer parte, né? Do nosso DNA, o frutificar. Então, é prerrogativa do cristão frutificar. A segunda coisa é que não há limites de frutos. E a terceira coisa é que há um estímulo da parte de Deus para que a gente frutifique mais. E esse estímulo, ele está na sua palavra, tá? Esse estímulo, como eu estou falando aqui, essa insatisfação, ela é movida pelo tratamento que nós recebemos na palavra de Deus. Ele vai dizer ali, ó, no versículo 3, vamos voltar um pouco no 2, todo ramo que dá fruto, ele poda para que produza ainda mais. E no 3 ele diz, vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. Então, qual é a ferramenta que Jesus usa para tratar a nossa vida, para nos podar enquanto galhos, para que a gente produza mais frutos? É a sua mensagem, é a palavra dele, é o evangelho, a boa notícia. Então, é através da palavra de Deus que nós somos podados dia a dia para frutificar ainda mais.
Entende? Então, o estímulo para a frutificação é a palavra dele. Quando nós nos voltamos para essa palavra, algo nos toca no nosso interior, nos levando a desejar mais. Nos levando a desejar mais dessa presença, nos levando a desejar mais desse amor, nos levando a desejar mais de santidade, de trabalhar mais pela santificação e, é claro, de produzir mais frutos. Você caminha insatisfeito, insatisfeita, porque você quer que essa mesma graça que te alcançou, alcance as outras pessoas também. Então a missão de Cristo se torna a sua missão. Entende? Nós percebemos ainda outra coisa aqui, é que tudo isso não é alcançado por um esforço próprio. Embora esteja falando de trabalho, de empenho, mas Jesus nos diz aqui o seguinte, preste atenção. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele produz muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se você entende um pouco de agricultura, você vai entender, se não vai entender também, né? Pesquisa no Google aí e tenta entender, mas é bem simples. Você sabe que o galho que está na árvore não se alimenta por si só. O alimento vem do solo, passa pela raiz, pelo tronco, né? Pela aquela parte central da árvore, e aí ela é distribuída. Então, toda a energia, toda a força que nós temos para praticar isso que Jesus nos orienta, vem dele. Ele está dizendo, sem mim vocês não podem fazer. Então, é através do alimento que nós encontramos em Cristo Jesus, é através do sustento que nós encontramos nessa videira, que nós conseguimos força para caminhar e produzir aquilo que ele deseja. Por isso ele diz, sem mim nada podeis fazer. Ou seja, um galho fora da árvore não serve para nada. Ele seca e, como o próprio Cristo diz, só serve para lenha, para ser queimado. Então, porque estamos nele, nós podemos. Porque estamos nele, nós temos essa condição de fazer, de proclamar a boa notícia, de frutificar. E para que eu preciso frutificar? Por que eu tenho que me preocupar com a vida dos outros? Porque quando você frutifica, você honra a Deus. Olha o que ele diz aqui. Quando vocês produzem muitos frutos, trazem grande glória a meu Pai e demonstram que são meus discípulos de verdade. Quando você entra num pomar, num ambiente que tem aquele monte de árvores frutíferas, e você vê aquelas árvores bem cuidadas e frutificando, a tendência é que você elogie e parabenize o dono, o senhor daquele lugar, o agricultor. Você vai falar, poxa, suas árvores são muito lindas. Olha, elas produzem muitos frutos e frutos bons. Então, da mesma maneira, quando alguém olha para as nossas vidas e vê ou percebe esses frutos glorificam a Deus, porque é Ele quem zela por nós que estamos em Cristo Jesus. Então, o ambiente de frutificação, ele tem como início, meio e fim, ou seja, ele tem como propósito glorificar a Deus. Aquele que frutifica, glorifica a Deus. É o que Jesus está dizendo aqui. Quando vocês produzem muitos frutos, trazem glória para o meu Pai. Porque as pessoas olham e falam, olha, de fato, é uma árvore bonita, com muitos frutos, glórias sejam dadas a Deus. E demonstram que são meus discípulos de verdade. Porque assim como Cristo frutificou, nós frutificamos. Então, se ao entrar no pomar e você vê aquelas árvores lindas frutificando, você glorifica, você atribui glória, você atribui louvor, você parabeniza o homem ou o Senhor que cuida daquele ambiente, o agricultor, você também, quando vê essas árvores frutificando, você glorifica a própria árvore. Você se identifica, você revela que é discípulo dela de verdade. Como Jesus está dizendo aqui, quando
trazem grande glória ao meu Pai e demonstram que são os meus discípulos de verdade. Entende? Então, nós precisamos levar para a nossa vida cotidiana, para a nossa rotina, esse princípio ou esse clamor. O cristão que está em Cristo Jesus e Cristo Jesus está nele, ele precisa frutificar. Você e eu, nós precisamos frutificar. E eu quero te fazer uma pergunta aqui e quero que você responda para si mesmo: qual foi a última vez que alguém se converteu através da sua vida? Qual foi a última vez que você ganhou alguém para Jesus? Qual foi a última vez que você glorificou a Jesus através desses frutos? De um testemunho fiel, de um compartilhar fiel, da comunicação do Evangelho com fidelidade. Qual foi a última vez que você frutificou nesse sentido? Qual foi? É importante que você se pergunte isso. Como eu dizia, é prerrogativa do cristão, tá? Ele tem como prerrogativa frutificar. Não é uma questão de escolha. Você precisa frutificar. Muitas vezes nós nos perguntamos, e aqui eu falo nós como o cristão de maneira geral, muitas vezes nós nos perguntamos por que as nossas igrejas não crescem. Por que as nossas igrejas não crescem? Porque nós não frutificamos. Por que nós não frutificamos? Porque talvez não estejamos em Cristo e Cristo não esteja em nós. Então, além de estar nele, ele precisa estar em você, porque quando ele está em você, há essa motivação, há esse desejo. Qual foi a última vez que a sua família ganhou alguém para Jesus? Qual foi a última vez que, através do seu testemunho, alguém entregou a vida a Jesus? Nós precisamos frutificar. Estamos vivendo um ambiente de pandemia, um ambiente de caos, um ambiente de desolação, de desesperança, de preocupação. E não existe, né, um ambiente mais propício para a pregação do Evangelho do que esse ambiente de caos, onde as pessoas estão com medo. Então, aonde muitos enxergam como problema, nós enxergamos como possibilidade. É possibilidade de você abrir a boca para pregar na sua casa, de você abrir a sua boca para pregar nas redes sociais, de você abrir a sua boca para testemunhar a graça que te alcançou. O meu desejo é que em Cristo Jesus vocês entendam que é necessário que frutifiquemos. Por que é necessário? Porque essa é a vontade de Deus. Que a gente frutifique e frutifique muito. Então para de levar a vida com esse falso discurso que está muito mais para justificar uma falta de ação nossa, uma falta de importância nossa, do que de fato uma verdade bíblica, que é aquilo que dizem, que a qualidade é mais importante do que a quantidade. É claro que Jesus ele preza pela qualidade, mas essa qualidade ela vem junto com a quantidade. São coisas que caminham juntas. Aliás, não tem como você construir qualidade sem que tenha quantidade. Por exemplo, se eu desejo que 5 pessoas sejam cristãos com qualidade, eu preciso ter 5 pessoas. E aí eu já estou falando aqui de quantidade. Entende? Então uma coisa leva a outra. Só que às vezes a gente usa desse discurso para poder justificar a nossa preguiça, a nossa vergonha, a nossa timidez e tantas outras coisas, porque isso não é uma verdade bíblica. O cristão, de fato, ele entende que precisa frutificar e, além, ele revela a natureza da sua fé através da frutificação. É a quantidade de frutos que você produz que revela de fato a fé que você tem, que revela de fato aonde você está plantado, né? Aonde você está, se você está em Cristo Jesus ou não está. Então você precisa se preocupar com isso, porque talvez se isso nunca gritou no seu coração, é bem possível que nem sequer você seja um fruto de Cristo Jesus.
Então a conversão ela precisa te alcançar. Porque aquele que em Cristo sofreu a conversão, ele caminha para a missão. E a missão é frutificar, é testemunhar, é compartilhar, é trabalhar em empenho, em labuta, para que outras pessoas sejam alcançadas também e sejam ganhas para esse Cristo. Olhe ao seu redor, pense no seu contexto, no lugar onde você vive, na sua rua, na sua casa, no seu bairro, e tente pensar aí quantas possibilidades de frutos, nesse sentido que nós estamos colocando, estão à sua volta. Quantas pessoas você pode pregar? Para quantas pessoas você pode pregar? Para quantas pessoas você pode testemunhar? Isso é importante. Daqui para frente, o meu desejo é que vocês se preocupem com isso. Primeiro, você precisa frutificar. Segundo, não há limite para o fruto. Você precisa frutificar muito, porque esse é o desejo de Deus. E por isso Ele, com a sua palavra, Ele nos trata, Ele nos poda para que a gente frutifique ainda mais. E terceiro, a frutificação glorifica a Deus. E esse é o dever de todo homem, esse é o propósito final da nossa vida, que é glorificar a Deus. Então que você venha glorificar a Deus se apresentando como uma árvore ou um galho que frutifica e frutifica muito. Entende? Eu quero olhar para a vida de vocês e quero que vocês olhem para a minha vida e que a gente se enxergue como galhos com muitos frutos. Amém? Eu quero orar por você, feche os seus olhos, curve a sua cabeça, se possível se colocar de pé, se coloque. Você não pode se dar o direito, tá? Você não pode se dar o direito de passar toda uma vida no Evangelho sem que sequer ganhe alguém para Jesus. Se existe alguma coisa aqui que precisa te tirar o sono, é isso. É você encerrar o seu dia sem ter falado do amor de Deus para pelo menos uma pessoa. E claro, também não vale aquele discurso, né? Não, a semente foi lançada. Não é bem assim que as coisas funcionam. A menos que você seja um pregador itinerante, que prega em ambientes que você não convive. Mas se você convive, você tem a missão de lançar a semente e ao vê-la brotando, você precisa também cuidar daquela semente. Entende? Isso reclama discipulado, tá bom? Vamos orar. Pai, nós queremos em Cristo Jesus, Deus, em Cristo Jesus, te agradecer pela tua palavra, que para nós, em nosso coração, na nossa vida, funciona como uma ferramenta de poda, Deus. E nós queremos, nessa manhã, nos sentir podados pelo Senhor, para que a nossa vida se estenda, se estique, se expanda, para que a gente frutifique mais ainda. Se há algum galho nesse sentido, Deus, em nosso meio, que parou de frutificar, que o Senhor, na sua bondade e misericórdia, faça com que volte a dar muito fruto, Deus. E se há algum galho em nosso meio, Deus, nesse sentido que nós estamos falando, que não frutificou, que não vem frutificando, que o Senhor, na sua infinita bondade e misericórdia, possa, nessa manhã, levá-lo a uma vida de frutificação. Nós sabemos e lemos aqui, sem o Senhor nada podemos fazer. Necessitamos do Senhor, Deus. Por isso, construa algo em nós. Nós não queremos viver um evangelho egoísta, egocêntrico. Nós não queremos viver um evangelho somente para nós, mas nós queremos nos preocupar em glorificar o Senhor. E glorificar o Senhor significa frutificar muito, Deus. Traga saúde espiritual para as nossas vidas, para que a gente possa honrar o Teu nome, frutificando os frutos da santidade, Deus, que alcançamos também através das disciplinas espirituais, orando, lendo a Tua palavra, jejuando, mas que possamos também frutificar novas vidas, Deus, ao testemunharmos o Senhor com as nossas ações e com a nossa voz.
Traga essa necessidade de urgência, Senhor. Não pode haver paz no nosso coração enquanto nós estamos aqui experimentando a vida que há em Ti e outras pessoas estão se perdendo lá fora. Nós não podemos admitir deitar a nossa cabeça no travesseiro tranquilos e tranquilas, Deus, sem que sequer durante 24 horas do dia a gente não fale do Seu amor para ninguém. Tira essa omissão do nosso coração, tira esse descanso e esse descaso, Deus, e nos leva a ir adiante, nos preocupando com aqueles que estão ao nosso redor, promovendo a Tua glória, Deus, promovendo a Tua palavra, o Teu Evangelho, a Tua salvação. No que depender de nós queremos ser agentes de salvação, queremos ser embaixadores do Teu reino, fincando a bandeira do Teu reino onde quer que estejamos, Deus, declarando que ali é Sua terra e declarando que ali é a salvação. Que o Senhor, durante essa semana, e não somente essa semana, mas durante os próximos dias das nossas vidas, Deus, crie oportunidades para que a gente possa proclamar o Seu amor. Nos faça ver, Deus, a semente que estamos lançando frutificar, crescer. Não para que a gente faça uma contabilidade, Deus, humana, vazia de sentido, mas para que sirva para nós como testificação, como confirmação de que de fato estamos no Senhor e o Senhor está em nós. Para que sirva de estímulo, Deus, para que a gente frutifique ainda mais e cada vez mais. Nos faça olhar para aqueles que estão ao nosso redor, Deus, com os Teus olhos. Espírito Santo, nós queremos sentir o que o Senhor sente ao ver a vida daquele e daquela que ainda não foi salvo, Nós te agradecemos mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Eu quero impetrar a bênção e antes disso reforçar para vocês um pouco das nossas programações semanais. Na terça-feira nós temos o SEC, que é o Céu em Casa, onde cada família da nossa igreja se reúne nos seus lares para falar do amor de Deus, para fazer o culto familiar. É um momento de louvor e adoração, um momento de partilha da palavra, um momento de testemunho e um momento de comunhão, tá? A você que faz o SEC, não esqueça da comunhão. Não esqueça que a terça-feira, a partir das 8h30 da noite, é você e a sua família. Se chegar a visita, insira a visita nesse projeto. Mas não deixe, você que é o chefe da casa, né? Ou você que é a chefe da casa, não esqueça de levar em consideração que esse é um tempo em família. Então tem a pregação da palavra, a partilha da palavra espiritual, do alimento espiritual, mas tem a partilha também do alimento físico, que é a comunhão, que é sentar na mesa, né? Faça a noite da pizza, do pastel, faça a noite do filme, mas não deixe de viver esse momento. Nós estamos, com a graça de Deus, experimentando grandes coisas nos nossos lares através desse projeto, e o meu desejo é que outras famílias possam também se envolver. Se você tem o desejo de participar do SEC, se você frequenta a nossa igreja, ou se o Espírito Santo tem gerado um desejo no teu coração de, nesse momento pós-pandemia, se juntar à nossa comunidade de fé, e você desejar então participar do SEC, saber o que é o SEC, procura a página da nossa igreja lá no Instagram, nos manda uma mensagem lá no privado, dizendo que quer participar, porque aí a gente vai orientar vocês. Logo, logo eu vou abrir uma nova turma de capacitação para o SEC e também uma outra turma para a gente ir para o nível 2. Para você que já participa do SEC, nós temos agora um segundo curso que vai levar a sua família a viver outras coisas em Cristo Jesus. Então fiquem atentos aí, que logo, logo a gente divulga melhor essas informações para vocês. Tá bom? Eu precisava dizer ainda mais alguma coisa. Nem dá para botar no pause para eu pensar aqui, né? Tá, deixa eu tentar lembrar. Tem o SEC.
O relógio, claro, o relógio de oração, né? Nós estamos com o relógio de oração funcionando. Todos os dias a nossa igreja está sendo, como é que eu posso dizer? Não é coberta, né? Mas todos os dias a nossa igreja está em oração, tá? Oração pela reabertura na pós-pandemia, oração pelo pastor, oração pela liderança e oração pelos membros da igreja, tá? Então, se envolva nesse projeto, ore pela sua igreja. Nós precisamos demais da oração de vocês. Precisamos demais da oração de vocês, tá? Mas não era isso. Hã? O quê? Cesta do Amor. O que tem? Doação, cesta do amor. A doação, claro, a doação. Muito tá? importante. Se você gosta de doar, se você está aí com 3 milhões de reais preso na sua conta e não sabe o que fazer com ele, nós estamos a cada 15 dias distribuindo a janta lá na nossa igreja e uma vez por mês distribuindo a cesta do amor. Pela graça de Deus, a última distribuição nossa, nós alcançamos 120 cestas, na verdade acho que quase 150 famílias, tá? Nós conseguimos aí, pela graça de Deus, alcançar todas essas famílias. Então a nossa missão para esse próximo mês é alcançar o número de 120 cestas também. Você pode doar uma cesta, você pode doar o recurso, você pode doar algumas coisas da cesta, ou você pode doar as 120 cestas. Aí deixa Deus te usar. Procura também a nossa página lá no privado, ou se você está no nosso WhatsApp, ou se você conhece alguém da nossa igreja, de alguma maneira você vai conseguir doar, tá? Procura a gente aí para fazer essa contribuição. Nós contamos com vocês para poder abençoar a vida dessas outras famílias. A gente está construindo algumas questões aí para ação social na nossa igreja, para que além do alimento a gente possa servir a nossa comunidade de outras maneiras também. Eu ainda tinha mais uma coisa para falar, que não eram essas coisas aqui, que eu também tinha esquecido, tá? Mas, bom, nos acompanhe lá, que aí de alguma maneira, se eu lembrar, você vai ficar sabendo. Hã? O quê? É a live de sexta. Não. Mas sexta-feira tem live de novo. A gente está produzindo um conteúdo legal. Falamos sobre Bíblia e saúde corporal, falamos sobre Bíblia e saúde emocional. Infelizmente, essa última live a gente não conseguiu gravar, tá bom? E na próxima sexta a gente vai falar sobre empreendedorismo, tá? Com a Roberta Visitani, ela é lá de Caxias do Sul. A gente vai ter um bate-papo legal com ela falando sobre empreendedorismo. Acho que é isso aí a palavra, né? Então feche seus olhos, abra sua mão. Tô chateado porque eu esqueci o que eu tinha que falar. E vamos receber a bênção que vem de Deus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre a tua vida e permaneça, não somente hoje, mas por todo sempre. Amém e amém. Amo vocês, um excelente domingo, um bom almoço para vocês e até logo. Tchau.